estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Dutra, e hoje, no mês dos pais, nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento reencarnatório. Quando eu falo em planejamento reencarnatório, o que me vem à mente imediatamente é aquele capítulo de André Luiz, onde ele e o instrutor, o coordenador que anda com ele, Alexandre, relatam para nós toda a reencarnação. Relatam, por exemplo, a história do espírito Segismundo, que é uma ficção, obviamente, não a história, mas o nome dele, e seus pais, Adelino e Raquel. Conta a história, para vocês terem ideia, que Adelino, na vida passada, havia matado, aliás, Segismundo havia matado Adelino para ficar com Raquel. Mas o que acontece? O que acontece nessa história é que não dá certo, obviamente, porque Raquel não casa com Segismundo, e após Segismundo passar um tempo mais ou menos longo nos planos inferiores, ele se recupera no plano espiritual. Adelino e Raquel já haviam partido, já haviam voltado, reencarnado, e então Segismundo pede para reencarnar. Adivinhem vocês aonde a espiritualidade põe Segismundo para reencarnar? Obviamente, ele reencarna, ou melhor, ele pede para reencarnar como filho agora de Adelino e de Raquel. E aparentemente parece um processo reencarnatório, um planejamento simples. Para nós é só bota o bebê lá para reencarnar e deu. Não. Na verdade, primeiramente eles fazem reuniões, até que Adelino e Raquel aceitam. Imaginem vocês, Adelino, que seria o pai, o marido de Raquel, que foi morto por Segismundo, foi assassinado na vida passada. Posteriormente, então, após as reuniões, temos o ato sexual, obviamente, e um tempo curto, muito curto, como a ciência nos diz, após o ato sexual, de algumas horas, talvez alguns dias no máximo, nós temos o fenômeno que é o início da concepção, chamado fecundação. Muita gente fica em dúvida, é a fecundação, é na fecundação que reencarna, porque Kardec fala isso para nós, é na concepção, e André Luiz vem e nos traz a fecundação, mas na verdade nós podemos estar falando da mesma coisa, meus irmãos. Nós podemos estar falando apenas de momentos da concepção diferente, porque a fecundação se inicia, a concepção se inicia justamente com a fecundação, o momento que o espermatozoide entra no óvulo, e para muitos ela se encerra lá na concepção, no momento que o óvulo se acopla no útero. Então nós podemos estar falando da mesma coisa. Então não nos conflitemos muito com isso. Mas o que é importante para nós é sabermos que é mais ou menos nesse momento, após o ato sexual, onde se dá a concepção ou fecundação, tratemos como quisermos, é que o espírito que vai ser miniaturizado pelo plano espiritual, através de um tratamento que nós não temos conhecimento, obviamente, mas aquele perispírito, aquele espírito se reduz, e de um adulto ele se transforma novamente num bebê, é entregue para a mãe, isso numa reunião que no plano espiritual, naquele caso do Segismundo, do Adelino e da Raquel, é chamado de coroação, porque conta o plano espiritual através de André Luiz que no momento que a mãe recebe aquele bebê no colo, agora já miniaturizado, o que acontece? Desce uma coroa de turmalinas sobre ela para coroar aquele momento. Não podemos garantir que todos os momentos, todas as reencarnações são assim, obviamente. Nenhuma reencarnação é igual.
assim como nenhum também nascimento, né, nenhum reencarne é igual, nenhum desencarne também é igual. Mas naquele momento acontece isso, é um momento muito bonito. Sempre que eu encontro uma grávida, inclusive, eu aconselho a ler esse capítulo de Missionários da Luz, porque é um capítulo belíssimo, é um capítulo que realmente marca com grande importância a nossa vida. Mas o que importa para nós é que nesse momento, após a miniaturização, ocorre a entrega do bebê à mãe. Ela o recebe, obviamente, ela está em sonho, né? Ela está desdobrada durante o sonho. Ela o recebe, o pai também acompanha esse momento. Aliás, diversos familiares acompanham esse momento. É uma reunião grandiosa. André Luiz nos conta que nesse momento, na casa de Adelino e de Raquel, que Segismundo iria reencarnar, tem mais de 100 espíritos presentes, parentes, amigos, familiares do plano espiritual, do plano físico, todos desdobrados durante o sono para ver aquele nascimento que estaria ocorrendo. Então, ocorre aquela miniaturização, é entregue para a mãe, e naquele momento os espíritos ditos construtores, espíritos de elevado grau, eles fazem então, durante a fecundação ou concepção, como quisermos chamar, né? Depende a etapa que nós estamos acreditando esse momento, é feita a ligação do bebê, do perispírito de Segismundo, já agora em miniatura, ao material genético que está dentro da mãe. Ou seja, aquele que seria o seu corpo físico, que irá crescer dentro da mãe. A partir dali, a ligação do bebê com a mãe, mas também com o pai, é importante dizer, é muito grande. Porque eles têm um dever agora de cuidado enorme. A mãe muitas vezes fica impedida de, durante os sonhos, ir muito longe do seu corpo físico, como a gente sabe que pode acontecer quando saímos à noite em perispírito. É citado para nós também neste capítulo que os pensamentos da mãe e do pai a partir de agora interferirão naquela reencarnação. Eu sei que é um capítulo talvez um pouco complexo, um pouco difícil. Talvez nem devêssemos abordar isso numa palestra. Mas é importante a gente trazer isso para que a gente entenda a complexidade, o quanto foi feito para nós estarmos aqui hoje. O quanto o plano espiritual, os nossos pais tiveram que ceder muitas vezes. Obviamente nem toda reencarnação é igual, né? Nem sempre vai ser um algoz de outra vida que vai reencarnar na nossa família. Mas o quanto amor já recebemos. Espíritos construtores, pelo menos um dos espíritos construtores que fazem aquela ligação, conforme nos cita André Luiz, fica conosco mais ou menos até os 7 anos, para que possamos aprender as funções vitais do corpo novamente, que perdemos enquanto estivemos desencarnados. É belíssimo. Esse capítulo é tão importante, meus irmãos, que Chico Xavier contou para nós que quando ele termina de psicografar, ele pensa que vai publicar, mas Bezerra de Menezes pede para ler e ver se não havia nenhuma incorreção. Ou seja, não só André Luiz, não só Emmanuel, não só Chico, mas Bezerra de Menezes também. Porque é um capítulo de mais de 30 páginas que nos dá uma aula de reencarnação, de planejamento reencarnatório, mas de amor. E a pergunta é: nós temos retribuído esse amor? Nós temos retribuído esse amor que temos recebido? Desde o nascimento até hoje? Ou será que estamos sendo ingratos muitas vezes? Nesse momento alguém vai dizer: ah, mas o meu filho é ingrato. O que eu faço? E sabe, eu
não na posição de pai, mas na posição de filho, eu posso dizer para vocês, não faça nada. Continue amando. Eu lembro de quando criança, e desculpem contar um pouco da minha vida, mas é importante nesse momento. Eu lembro quando criança, o meu pai me levando à escola no seu Fusca, e eu muitas vezes pedindo para parar na esquina. Parar na esquina, porque todos os meus coleguinhas chegavam em carros bons, digamos assim, chegavam em carros da moda, e o meu pai, naquela escola que era uma escola particular, chegava no Fuquinha e muitas vezes eu pedia para descer antes e dizia que queria caminhar. Eu tinha vergonha, na verdade, pois talvez os coleguinhas, eu não lembro bem, se comparavam, eu não lembro. Não posso nem acusá-los. Mas também não estaria nessa posição. Hoje, eu vejo, cada vez que eu vejo um Fuca passando por mim na rua, uma vontade enorme em mim de entrar naquele carro e andar nele. Uma vontade enorme de abraçar o meu pai. E o meu pai nunca me disse nada. Aliás, eu lembro pouca coisa que ele me disse em relação a isso. Mas eu lembro, cada vez que eu lembro essa história, cada vez que eu conto essa história, cada vez que eu vejo um Fuca passando por mim na rua, eu lembro um gesto de amor. Um gesto de amor dele, um gesto de amor de alguém que, para mim poder ter uma educação melhor e poder pagar um colégio, aceitava talvez um carro não ruim, porque hoje eu vejo que é um carro como todos os outros, mas um carro inferior, financeiramente falando, àquele que ele poderia ter se não precisasse pagar a minha educação. Então, o maior legado que os pais deixam para os filhos é o exemplo. Como eu disse, eu lembro muita pouca coisa que meu pai me disse, em frases, em palavras, mas eu conto histórias na minha cabeça e lembro cada ato de amor, cada gesto. E hoje é engraçado que eu vejo as pessoas escrevendo no Facebook, eu te amo para lá e para cá. Eu vejo as pessoas, muitas vezes, dizendo para os amigos, eu te amo. E muitas vezes temos vergonha de olhar nos olhos daquele que nos ama ou nos amou e dizer muito obrigado. O carinho que temos pela pessoa. Mas, meus irmãos, vai chegar o momento. Vai chegar o momento que todos nós vamos ter que entrar numa sala fria, escura, e lá estará, se não nós, a pessoa que temos carinho e ficamos devendo o eu te amo. Dura, fria, gelada. E talvez aí seja tarde. Eu sei que muitos vão me dizer, mas Maurício, o Espiritismo nos diz que a morte não existe, que podemos voltar atrás e resgatar os erros, que ainda podemos dizer o quanto amamos aquela pessoa. Muitas vezes através de um médium, é verdade? É verdade. Mas que bom seria se aquele último eu te amo, que bom seria se aquele último eu te amo, ao menos momentaneamente, fosse em meio a um abraço, olhos nos olhos. Que Jesus abençoe a todos. E aqueles que têm os seus pais, não esqueçam, o abrace, quem sabe depois da pandemia. Mas não esqueçam o eu te amo. Muita paz.